Sabe, uma coisa que eu aprendi com pouco tempo de caminhada com Deus é que todo milagre, tudo aquilo que é liberado da parte dos céus depende de quanto de expectativa existe por nós. É interessante porque Jesus passou por inúmeros lugares e nem todos foram marcados da mesma forma. Por quê? Porque nem todos tinham tanta fome e nem tanta sede. A palavra de Deus diz que dentre aqueles que caminhavam próximo dele havia a multidão. E a multidão tinha acesso para ver milagres. A multidão, algumas das vezes, até experimentava milagres. Além da multidão, tinha um outro círculo mais próximo de Jesus, e eram os discípulos. Esses discípulos, eles viam aquilo que Jesus podia fazer, e em um determinado momento eles foram empoderados por Jesus para fazer também. Jesus começou a comissioná-los. Ele falou, olha, vocês podem ir no meu nome, vocês expulsarão demônios no meu nome, vocês curarão enfermos, né? E eles experimentaram coisas novas, porque estavam mais perto de Jesus do que a multidão. Mas agora, além desses 12 discípulos, além dos 70 que foram comissionados, existiam 3 mais perto, que eram amigos de Jesus. E dentro desses 3, a Bíblia diz que só um tinha intimidade com Jesus, ao ponto de recostar a cabeça em seu peito. E o que é interessante é que a palavra de Deus diz que Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% também homem. Então o que a Bíblia está dizendo é que existia um homem que tinha tanta intimidade com Jesus, ao ponto de recostar a cabeça em seu peito, escutar as próprias batidas de seu coração, e ouvir as batidas do coração do próprio Deus. Sabe, o que a Bíblia está ensinando para a gente é o seguinte: o acesso está disponível para você. O que vai marcar a sua história é o quanto de fome e sede você tem. Jesus está dizendo para nós, olha, eu estou aqui, o meu peito está aqui, o meu coração continua batendo. Jesus está dizendo, quais são aqueles que querem vir e querem escutar as batidas do meu peito? Quais são aqueles que querem correr em direção ao meu peito e ouvir as batidas do meu coração? Quais são aqueles que querem dizer, ei Jesus, eis-me aqui, me toca, renova-me, Pai. Me coloca à altura da minha identidade e usa para que essa geração saiba do que o Senhor é capaz. Dizer, ei Jesus, estamos aqui, nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração que vai ser marcada por fogo e glória. Nós somos a geração que não só vai falar através de Jesus, mas vai ser Jesus por onde passar. Somos essa geração. Somos a geração do avivamento. Fazemos parte da maior expansão do reino de Deus na face da terra. Cara, você tem noção daquilo que Jesus te chamou para experimentar? Olha que loucura, pensa nisso. A Bíblia diz que Jesus está junto com os discípulos, já está próximo da hora dele voltar para o Pai. E ele fala assim, olha, está na hora de eu voltar para o meu Pai. E é necessário que eu vá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então Jesus está se despedindo dos discípulos e a Bíblia diz que ele então começa a subir aos céus. Ele é recebido pelas nuvens e os discípulos ficam olhando para o céu. Os discípulos ficam olhando para cima. Eles esperavam que algo novo acontecesse. A Bíblia diz então que 2 anjos se apresentam para eles, chegam e contam para eles o seguinte: o que vocês estão olhando? É como se os anjos dissessem, ei, vocês estão esperando a resposta do céu? Será que vocês não entenderam ainda? Vocês são a resposta dos céus. Porque Jesus voltou para o Pai e agora vocês são o Jesus que ficou por aqui. Sabe, o que o Evangelho nos convida a experimentar não tem a ver com carregar um discurso, tem a ver com se tornar a mensagem. É por isso que as pessoas que ouvem você falar de Jesus não vão ser impactadas pelo quanto você fala dele, mas pelo quanto você revela dele. Você já passou por isso com certeza. Eu não sei você, mas alguém já deve ter chegado a ter falado, cara, eu não sei te explicar, eu não sei te dizer o que não, mas você tem uma coisa diferente. Então, para essas pessoas, você revelou Jesus sem precisar falar dele necessariamente. Eu ouvi algo de um pastor, algo muito relevante, ele diz assim, o motivo pelo qual nosso evangelismo fracassa muitas das vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Sabe, tem uma galera lá fora que tem sede daquilo que você carrega. E eu quero ativar você, em nome de Jesus, para que você entenda que Jesus te amou para o maior avivamento que já aconteceu na face da terra. Você e a sua casa vão tocar pessoas e milagres vão acontecer.
você e a sua família vão ser despertados com a forma que não tem jeito não viver milagres. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os milagres acontecerão. Os milagres acompanharão os que creem. Sabe, eu estava vendo uma pregação do pastor André um tempo atrás e a mulher dele perguntou para ele, ela perguntou dessa forma: amor, por que não acontece milagres como acontecia na forma da época de Jesus? Por que não acontece tantos sinais quando acontecia no Antigo Testamento, por exemplo? Então, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas no Antigo Testamento a gente lê sobre umas coisas absurdas que aconteceram. O mar se abriu, a gente lê sobre Deus enviando fogo sobre o altar para envergonhar os profetas de Baal. A gente vê sobre leões sendo calados, leões sendo jejuando, né? Leões jejuando na presença de cristãos. A gente lê sobre a fornalha ardente. E nos dias de hoje não existe milagres acontecendo da mesma forma, sinais. A pergunta dessa esposa para ele foi: amor, por que isso acontece? A resposta dele foi: sabe, amor, eu acredito que os sinais são uma linguagem de Deus para falar com o povo. A verdade é que os sinais não pararam, mas sim a linguagem de Deus mudou. Eu vou te explicar o porquê, presta atenção nisso. Naquela época, quando um cristão era lançado no meio de uma cova com os leões, não existia um sinal mais absurdo para mostrar para todo o povo o poder de Deus do que aquele leão não ter poder de ferir o cristão que estava perto dele. Ele continuou falando: sabe, amor, aquela época que um homem era jogado na fornalha, aconteceu, e a gente lê sobre isso, era algo sobrenatural. Aqueles homens dentro da fornalha saíram de lá sem sequer terem cheiro de fumaça. Agora você sabe qual é a crise da nossa geração? A crise da nossa geração é que nunca houve tanto divórcio como tem existido nesses dias. Nunca teve tanta gente com depressão, com crise de ansiedade como teve esses dias. Nunca teve tantas pessoas com desejos suicidas, pensamentos de morte como houve esses dias. Nunca houve tanta gente com crise de identidade, complexo de inferioridade como houve esses dias. Aí ele falou: então sabe, amor, que eu creio é que a linguagem que Deus vai expressar os seus sinais é levantar no meio de uma geração perdida, pessoas que vivem plenamente propósito de Deus, porque quando as pessoas olharem para você, elas vão ver em você tudo aquilo que faltava no mundo, que falta no mundo. Esse é o sinal pelo qual Deus se revela. Tá todo mundo perdido, você sabe quem você é. Tá todo mundo se divorciando, você tá renovando a sua aliança de casamento. Tá todo mundo querendo saber o que fazer e para onde ir, e você não tá apontando o pecado, você está apontando o caminho. Sabe, os sinais de Deus em meio a uma geração confusa é justamente você viver o que Deus te chamou para viver. Sabe, não tem nada mais precioso do que os jovens que caminham ao meu lado e olhar e falar: cara, eu creio que favor e graça sobre essa família, eu creio que vai existir sobre a minha também. Eu lembro que o Vitor Azevedo falou uma coisa na conferência há um mês atrás que foi maravilhoso. Ele falou: sabe, eu tô à frente de uma igreja há 23 anos, Deus tem feito coisas incríveis e a igreja está crescendo muito, e eu tenho recebido convite para pregar em vários lugares. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: ei, Vitor, me explica aí como é que funciona. Você é pastor há tão pouco tempo, já tá vivendo tantas coisas. A resposta dele foi sensacional. Ele falou assim: não, mano. Eu tenho 23 anos, mas quando eu tinha 15 anos, eu já era o pastor da minha escola. Quando eu saí do ensino médio, fui fazer a escola técnica, eu já era o pastor da escola técnica. Quando eu fui pra faculdade, eu já era o pastor da faculdade. Na verdade, eu já tô pastoreando há muito tempo. Sei que só me conheceu agora. Então preste atenção nisso. Sabe qual é o problema da comparação? Porque a gente vê o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa hoje, que é isso para agora, mas na verdade está sendo construído há muito tempo. Não existe o maior milagre que você viveu foi quando você nem sabia quem Deus era. O seu pai vai e fala: ei, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Eu te amo desde antes de todas as coisas. Eu tenho projetos e sonhos para você. E por mais que o diabo conheça o teu nome, ele te chama pelo teu pecado, mas eu conheço o teu pecado e continuo te chamando pelo seu nome. Ei, filho, eu te amo, eu tenho um futuro incrível para você. Ei, filho, eu te amo, eu tenho projetos e sonhos para você. Onde você quer chegar, Hugo? É simples. O melhor milagre que alguém pode experimentar é de escravo se tornar filho.
O melhor milagre que a nossa geração pode experimentar é sair do meio de uma geração confusa e viver o propósito. O maior milagre que tem disponível para você hoje é Deus fazendo com que você experimente aquilo que Ele sempre desejou para você. Mas agora, para a gente experimentar o novo de Deus, o velho tem que morrer. O velho tem que morrer. A palavra de Deus diz: não se coloca remendo sobre roupas novas. Você sabe o que isso significa? Significa algo muito simples, olha isso. Que revelamento revelado das profundezas das revelitudes. Deus está dizendo: ei, evangelho é renovo, não é remendo. Eu não vim consertar suas crises, eu vim dar fim para elas. Eu não vim retirar suas dores, eu vim retirar o que faz doer. Eu não vim para diminuir os ruídos ao seu redor, eu vim para que eles se calem. E Deus continua: eu não vim para que você brigue menos dentro de casa, eu vim para que não exista motivos para você brigar. Ah, você está falando que a minha vida vai ser perfeita? Não, eu estou dizendo que as lutas continuarão se levantando, mas em todas elas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ah, você está falando que as tempestades não vão se levantar? Não, eu estou dizendo que elas vão se levantar com ainda mais fúria, porque quando nasce o teu senso de propósito, todo mundo vai se levantar para tentar te impedir de viver o propósito. Ah, então qual é a vantagem de se posicionar em Deus? É de que as ondas vão ser cada vez maiores, mas nenhuma delas vão te sufocar. A boa notícia é que não importa aquilo que vai se levantar, porque podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Porque não tem a ver com os lugares que você vai, não tem a ver com aquilo que se levanta, não tem a ver com a economia do país, não tem a ver com a política do país, mas tem a ver com quem está com você, passando por todas essas coisas. O salmista chegou ao ponto de dizer: olha, mesmo que eu ande por um vale de sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Você sabe o que ele está dizendo? A minha segurança não é geográfica, porque mesmo que eu ande por um vale de sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Você sabe o que ele está dizendo? A minha segurança não é circunstancial. Eu não estou seguro porque tudo vai bem, porque mesmo que eu ande sobre um vale de sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Você sabe o que ele está dizendo? A minha segurança, ela é constante. Por quê? Porque tu estás comigo. O que limita a gente não são as paredes ao nosso redor, mas sim as paredes dentro de nós. Tem uma história de um pastor que ele estava internado e outros pastores tinham inveja daquilo que ele estava experimentando dentro de um hospital. O cara estava, muito mal. E outras pessoas tinham inveja dele, que ele estava vivendo lá dentro. E ele fala que teve um pastor que foi visitar ele meia-noite. Ele falou: e aí, pastor, tudo bem? Aí ele falou: mais ou menos, filho, tem que conversar com você algumas coisas. Não, cara, eu quero conversar com você, eu preciso de ajuda. Aí imagina, o outro pastor tá lá, totalmente doente, passando por um momento totalmente difícil, dentro de um hospital. Ele vai e pergunta: opa, eu não entendi, você precisa de quê? Aí o pastor, que tá bem fisicamente, vai e fala: eu preciso de ajuda, cara. Eu entrei no automático. Ele vai e fala: eu falo de Jesus, mas eu não falo com a paixão que eu tinha antes. Não é a mesma sensação, eu tô mal, mano. Preciso de ajuda. O cara vai e começa a chorar. E olha que loucura, Deus transforma um hospital em um gabinete. Essa história, você vê que da perspectiva de Deus, quem é o doente e quem é o sarado. Para você, o doente é aquele que está no hospital, que está cheio de Deus. E o que está bem fisicamente é o sarado. Mas na perspectiva de Deus, quem é o doente que é o sarado? Por isso não é sobre o que você vê. Por isso que a fé não tem a ver com aquilo que a gente vê, tem a ver com aquilo que a gente crê. Se você crer que Ele é teu refúgio, tua fortaleza, teu socorro presente na hora da angústia, você pode estar no leito de hospital quase morrendo, mais seguro e alegre que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque não tem a ver com as paredes ao teu redor, tem a ver com Deus que está contigo. Mas voltando ao assunto, que temos que ser uma geração que não é circunstancial, porque o nosso maior desafio não é ser intenso. É fácil a gente ser intenso, espontâneo. Os jovens, por exemplo, eles são intensos em tudo que fazem. A gente é apaixonado, a gente é passional. Se você estiver junto com seus amigos na balada, se você estiver fraco na fé, do nada você vai ver que você já está mergulhando intensamente no pecado. Por quê? Porque nós somos intensos em tudo que nós fazemos. O desafio do avivamento para a nossa geração não é intensidade, é constância. É fácil ser intenso, difícil é ser constante. É fácil queimar por Jesus, difícil é manter o fogo aceso.
Difícil é manter o fogo aceso, irmão. Agora olha que loucura, quando falamos de avivamento não tem a ver com força, não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer, tem a ver com aquilo que só Deus pode fazer. Você sabe por que disso? Porque Deus não chamou ninguém aqui para acender fogo. Deus não tem compromisso com fogo que Ele não acendeu. Você sabe qual é o único momento na Bíblia que é chamado fogo estranho? Olha que loucura isso, a Bíblia fala a respeito de fogo estranho. Você sabe o que é o fogo estranho? É quando um sacerdote acendeu o fogo sobre o altar. Era fogo, era altar, era para Deus, mas quando Deus olhou, Ele falou assim: esse fogo para mim é estranho. Não fui eu que acendi. Sabe, eu quero falar sobre avivamento, mas avivamento não é nada mais que o fogo de Deus trazendo vida onde existia morte. Avivamento nada mais é do que Deus tocando uma geração, trazendo vida onde existia partes dormentes dentro de nós. Eu não sei se é o seu coração que está dormente, eu não sei se são alguns sonhos seus que foram afetados. Eu não sei se é o teu chamado que está parado. Eu não sei em qual área que Deus quer te ativar. Mas uma coisa eu sei, Deus está te convidando hoje a viver num novo nível. O convite de Deus para nós hoje é: ei filho, se coloca de pé à altura da tua identidade que você tem. Se coloca de pé para experimentar aquilo que eu te prometi. Porque o meu desejo não é fazer. Na verdade, quando eu te prometi, eu já fiz. Tudo que eu preciso é que você experimente aquilo que para mim já é real. Olha que loucura isso. O Bill Johnson diz que a fé é como se nós apossássemos com violência as realidades do reino de Deus. A gente colidisse com as realidades ao nosso redor. Sabe por quê? Porque o reino inferior não subsiste. Ele quer dizer o seguinte: existem doenças no reino do teu pai? Não. Ok? Então você aposta as realidades do reino do teu pai e colide violentamente com as realidades ao teu redor. O reino inferior não subsiste. Existe tristeza no reino do teu pai? Não. Existe depressão no reino do teu pai? Não. Existe complexo no reino do teu pai? Não. Existe ansiedade no reino do teu pai? Não. Existe vazio no reino do teu pai? Não. Existe miséria no reino do teu pai? Não. Existe crise no reino do teu pai? Não. E a pergunta de Deus para nós é: filho, se isso não existe no meu reino, por que está existindo na tua casa? Vim para transicionar, eu não vim para que você tenha uma vida um pouco melhor. Eu vim para que você tenha a própria vida de Deus. Eu não vim para que as brigas diminuam. Eu vim para que elas cessem. Olha que loucura isso. O evangelho não é anestesia. O evangelho não é a gente entrar num ambiente de culto e aquilo que doía lá fora, aqui dentro não incomodar mais. O que doía lá fora, quando você chega no culto, para de doer. Isso está errado, isso é anestesia. Deus não veio para anestesiar a sua dor. Deus veio para retirar ela. Por que eu tô falando disso? É porque a gente ouve falar sobre avivamento em todos os lugares. A gente fala sobre avivamento, a gente posta sobre avivamento, a gente lê sobre avivamento. A grande pergunta é: por que o avivamento não vem? Porque avivamento significa exatamente a vida de Deus invadindo lugares que estavam mortos. Avivamento significa a vida de Deus trazendo novas realidades onde não existe vida de Deus. Por que não existe avivamento então? Por que algumas áreas da minha vida não foi avivada? Que a minha casa não foi avivada? É simples. Porque o fogo de Deus vem quando a gente clama por Ele. O fogo de Deus vem quando a gente deseja por Ele. Ei, buscar-me-eis e me encontrareis, e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Você sabia que na primeira vez no censo, o Brasil está considerando uma nova classe religiosa chamada Evangelho dos Não Praticantes? Eu lembro que um cara, antes dele se converter, quando eles perguntavam a religião dele, ele falava que ele era católico não praticante. Ele falava que isso não tinha muito sentido, porque ele pensava: como que eu faço parte de uma religião que eu não pratico? Mas ficava bonito, né? Porque ele tinha medo de falar que era ateu. Ele falava que era católico não praticante. Sabe o que deixa a gente mais triste? É que o censo no Brasil agora trouxe mais uma categoria chamada Evangelho dos Não Praticantes. Você sabe o que é um evangelho do não praticante? É a mesma coisa que um ateu. A única diferença é que ele acredita que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Nossa, que palavra dura. Não, avivamento não vem se antes não vier o arrependimento. Deus só pode fazer o novo quando a gente tiver nojo do velho. Deus só pode fazer o novo quando a gente se despir do velho. A cruz não veio para melhorar quem você é. A cruz veio para matar quem você é. Porque quando a gente morre, aquilo que Deus sempre quis que a gente fosse pode nascer. Mas não dá para os dois ocupar o mesmo lugar. Você sabe por que Jesus está lá na cruz e quando ele chegou próximo da morte dele,
Jesus não poupou seu filho, falou: não, tá bom, filho, você quase foi até o final, pode se retirar e sair daí, eu vou te receber no céu. Por que Jesus fez isso? Porque era necessário que Jesus morresse, para que o novo de Deus nascesse para nós. Ele morreu para Deus, para que a gente morresse para o mundo e tivesse Deus. A Bíblia diz que aquele que não cometeu algum pecado se fez pecado, para que nós tivéssemos tornado justiça de Deus. Sabe o que a cruz fez? A cruz fez Jesus maldito para que eu e você fôssemos feitos abençoados. A cruz tornou Jesus cativo para que eu e você nos tornássemos livres. A cruz fez que se Jesus fosse feito doente, para que nós fôssemos feitos curados. A cruz fez com que Jesus recebesse aquilo que a gente merecia, para que nós tivéssemos como herança aquilo que ele merecia. É por isso que quando está próximo da morte de Jesus, ele chega para o Pai e fala: ei, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe aquele cálice que Jesus chega ao ponto de falar para Deus: ei, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aquele cálice não tinha a ver com a dor que ele enfrentaria. Jesus não estava sendo pedido para ser poupado da morte. Mas você sabe o que tinha aquele cálice? O meu pecado e o seu. A minha condenação e a sua. A minha doença e a sua. O que tinha naquele cálice, Jesus sabia que quando viesse para ele, pela primeira vez na história, ele não seria mais um com o Pai. Então isso é uma certeza que a gente tem, que o pecado o afastou ele de Deus. Assim somos nós, o pecado nos afasta de Deus. Mas presta atenção nisso, em Gênesis diz que desde o princípio, quando formou Deus os céus e a terra, ela era sem forma e disse Deus: haja luz, e houve luz. E ele viu que era bom, e ele foi criando todas as coisas. No sexto dia criou o homem, no sétimo dia ele descansa. E olha que interessante, a Bíblia diz que lá, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem e dizem o seguinte: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia está dizendo em Gênesis que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estavam desde o princípio. Você vai para João e olha que interessante. O Evangelho de João, ele trata de Jesus com uma perspectiva diferente. Você pega Mateus, Lucas e Marcos. Esses três evangelhos falam de Jesus, começando pela sua genealogia, ou seja, primeiro fala do Jesus homem e depois falar do Jesus Deus. Eles começam dizendo: ele nasceu do ventre de Maria, ele cresceu, ele isso, aquilo. Só que João não. João, ele trata de Jesus segundo a sua divindade. É como se João dissesse: olha, eu não vou nem perder tempo falando da humanidade dele. Eu já quero começar falando da divindade. Por isso que João vai e começa dizendo: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aonde você quer chegar? Presta atenção, você vai entender. Gênesis diz que ele estava lá quando a gente foi criado. João diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada que foi feito teria sido existido. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando Jesus chega ao ponto de dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele está dizendo: Pai, pela primeira vez, eu não vou ser um contigo, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pra você ter noção, a Bíblia diz que Jesus estava tão aflito, ele suava e transpirava sangue. Jesus, ele estava tão aflito que eles chamam os discípulos e fala: cara, por favor, ora comigo. Eu tô sentindo uma angústia mortal dentro de mim. Aonde você quer chegar? Você vai entender. Eu quero te explicar que a única coisa capaz de angustiar Jesus é uma vida longe de Deus. Mas por que isso pra gente nem sempre gera incômodo? A única coisa de gerar uma angústia mortal em Jesus era a verdade de ficar distante de Deus. E você sabe por que ele se afastou do Pai? Para que eu e você tivesse livre acesso ao Pai para sempre. E ele está dizendo: ei, filho, o maior presente que eu podia dar para a criação, o maior milagre que eu poderia dar para a criação é para que você tivesse livre acesso ao Pai. Não desperdice isso. Sabe, eu estou dizendo isso porque dói no meu coração ter que falar de Jesus quase como se a gente estivesse oferecendo algo. Mas isso não é verdade, não é a gente que aceita Jesus. Nós já fomos aceitos por Ele primeiro. O que a gente faz é dizer: ei, Pai, eu aceito o teu sacrifício. Eu estou aqui para viver plenamente o teu propósito. Faz para mim tudo aquilo que você projetou, mesmo antes de todas as coisas. Sabia que desde antes do teu pecado Jesus já te amava? Sabia que desde antes de você pensar em aceitar Ele ou não,
Ele já te amava. Sabia que se mesmo você se desviar, Ele continua te amando. Por quê? Porque Ele te conhece antes do pecado mudar a sua história. Mudar quem você é. Eu imagino Deus olhando de lá de cima, mesmo que você mudou completamente. Se você se desviou, se você chutou o balde, se você fosse para longe, se você rejeitou tudo aquilo que Deus projetou para você, se você rejeitou a criação que você teve, se você rejeitou os sonhos que Ele tem para você, se você rejeitou toda a herança, se você rejeitou tudo que Deus tinha para você, se você apareceu aqui hoje, ou um dia totalmente diferente de como você era, Deus ainda continua falando dessa forma para você. Ei filho, papai te ama. Aí você vai falar assim, como assim você me ama? Você não sabe quem eu sou. Pai, você não sabe o que eu fiz. Pai, você não sabe o que eu me tornei. Pai, você não sabe os lugares que eu passei. Sabe o que Deus fala para você? Filho, eu sei quem você é, mesmo antes de você saber. Você sabe por quê, filho? Porque mesmo antes de você ter consciência a respeito de quem você era, eu já te imaginava, filho. Filho, antes do pecado se aproximar de você, eu já te amava. Filho, antes de você pensar em se desviar, eu já sonhava com você. Filho, na verdade você não sabe quem você é, mas eu sei quem você é. Você sabe por quê? Porque no meu coração existe uma imagem de quem você é antes do pecado te alcançar. Onde você quer se chegar? É simples, cara. Quero dizer que Deus não desiste de você pelo simples fato de que Ele olha pra você e não vê o teu pecado. Porque Ele tem uma foto do teu plano original. Ele sabe quem você é. Antes do pecado tentar defamar, você pode chegar para Deus hoje e falar assim: ei Deus, você não sabe por onde eu passei. E a resposta dele é: ei filho, eu sei quem você é, antes de tudo ao teu redor existir. Não pai, não, você não sabe. Eu nasci por um erro. Eu nasci porque eu fui fruto de um estrupo. Não, eu nasci porque meus pais não planejaram. Não, filho, essa foi a história que eles te contaram. Agora deixa eu te contar a minha história. Você sabe o que João diz? João diz que você não nasceu pela vontade da carne, e nem do sangue, mas sim por um desejo do próprio Deus. Filho, eu te desejei, eu te desenhei, eu declarei palavras de vida sobre você, e é por isso que eu não abro mão sobre você. Sabe por quê? Porque antes do pecado tentar tomar a tua identidade, eu já te amava. Deus está falando muito sobre arrependimento e alinhamento, sabe? Não faz sentido liberar em umas palavras aqui, falar: ei, você vai romper, você vai fazer, você vai acontecer. Uma geração vai ser tocada por você, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E Deus está dizendo: ei filho, você só pode oferecer algo que você recebeu primeiro. Deixa eu inundar o teu coração de amor, para que por onde você passar, as pessoas tenham a nítida sensação de que Jesus passou por ali. Pai, eu sei que vamos ouvir falar dos frutos que o Senhor está gerando neste tempo. Eu creio, Pai, que nós vamos ouvir falar das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Pai. Eu creio que nós vamos encontrar, Pai, ao longo da estrada, pessoas que vão falar: ei, você lembra de mim? Não lembro. Eu estava vendo o seu vídeo. E hoje eu sou um pastor, eu tenho uma família, e eu tenho pregado a todas as nações. Eu creio ouvir testemunhos de cura que estão sendo liberados esses dias. Porque o Senhor diz, a tua palavra diz. Enquanto Jesus ministrava a palavra, pessoas eram curadas porque a vida de Deus fluía através do ensino. Pai, eu creio que pessoas vão ser avivadas, despertadas, Pai. Eu creio que vai ter reconciliação. Nós declaramos renovo, Pai, em nome de Jesus. Renova todas as áreas dentro de nós que estavam secas. Renova todas as áreas dentro de nós que estavam dormentes. Renova todas as áreas dentro de nós, Pai. E a gente acreditava que estava queimando, mas na verdade tudo que a gente estava sentindo era o calor de quem está perto. Renova-nos, Pai. Aviva-nos. Restaura-nos. Coloca-nos de pé. Nos tira da zona de conforto. Nos empurra para a zona de propósito. Pai, aumenta o tom de voz daqueles que têm já falado no Teu nome. Em nome de Jesus eu oro por famílias sendo restauradas. Eu oro pelas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, para que eles possam ser uma plataforma de lançamento para as pessoas ao teu redor. Eu oro que pessoas que estão me escutando seja como uma flecha lançada por Deus para experimentar a maior expansão que já tocou a terra, a maior expansão do reino de Deus que já tocou a terra. Pai, nós oramos, Pai, por um avivamento sobrenatural. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, por milagres, maravilhas e sinais. Nós oramos por favor e graça. E tudo que fizermos, nós oramos por céus abertos
Nós oramos pelo novo de Deus, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Talvez uma palavra que foi liberada aqui pode mudar completamente a sua história. Sabe, eu quero falar sobre avivamento. Quando Jesus veio para cá, os religiosos, eles rejeitaram Jesus. Você sabe por quê? Porque os religiosos, eles esperavam um avivamento estético. Eles imaginavam que Jesus ia vir num cavalo branco, com uma roupa de rei. Eles imaginavam que Jesus ia vir cercado de honra, de glória, de majestade, de glamour. Mas sim, Jesus veio com honra, glória e majestade, mas não veio com toda a pompa que eles imaginavam que ele iria. Então, quando Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, Jesus se apresenta como sendo o Messias, os religiosos olham para ele e falam: quem? Você? Você não é o filho de José e Maria? Você não é aquele que é carpinteiro? Você não é aquele que nasceu em um lugar emprestado? Ei, você não tem como ser o Messias. Por que as pessoas rejeitaram Jesus? Porque os religiosos esperavam pelo avivamento estético. Mas Jesus não veio mudar a nossa estética. Jesus veio restaurar a nossa genética. Por isso que Jesus não está preocupado com a roupa que você veste. Por isso que Jesus não está preocupado com a forma que você fala. Jesus está preocupado com quem você é. Quando as luzes te apagam e ninguém te vê. Jesus está preocupado com o teu coração. Porque a palavra de Deus diz que dele flui as fontes de vida. Então os religiosos olhavam para Jesus e imaginavam que a cruz seria o fim dessa revolução. Os religiosos começaram a se preocupar porque a Bíblia diz que depois que Lázaro, por exemplo, foi ressuscitado, os religiosos começaram a se reunir e começaram a dizer: a gente precisa de matar esse cara, porque senão ele vai começar uma revolução, mano. A loucura é que os religiosos acreditavam que a cruz seria o fim da revolução. O que eles não sabiam é que a cruz era o início dela. A cruz não mataria Jesus para que ele não pudesse mais tocar pessoas. A cruz matou Jesus para que no terceiro dia ele pudesse ressuscitar. Agora todos aqueles que creem nele têm também a mesma vida que ele tinha. Tem a mesma unção que ele tinha. Tem a mesma herança que ele tinha. É por isso que a palavra de Deus diz que ele era unigênito. Ou seja, o único filho de Deus. Mas pelo seu sacrifício na cruz ele se tornou o primogênito. Ou seja, o primeiro de muitos. Tem que celebrar isso, irmão. Você sabe o que é redenção? Redenção significa resgate. Eu não sei se você já fez essas contas, mas presta atenção nisso. Só pode resgatar quem tá cativo. Sabe por quê, irmão? Porque não tem como resgatar quem tá livre. Só dá pra resgatar quem tá cativo, quem tá preso. Você sabe por que Jesus precisou morrer? Porque nós estávamos cativos. A Bíblia diz que quando estávamos no mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, quando a gente fala que Jesus experimentou a morte para que nós experimentássemos a vida, como se esse é o maior milagre que o Evangelho propõe. Não existe nada que se compara a isso. Se isso não te alegra, o Evangelho não é para você. A boa nova do Evangelho que fala sobre uma nova vida com Deus não te alegrar, irmão, me desculpa, mas nada mais te alegra. Porque o Evangelho não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. E qual é o propósito da cruz? Fazer que todo aquele que nele crê se torne um com ele. Agora tem acesso à mesma herança que ele tem do Pai. A Bíblia diz que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então presta atenção. A Bíblia está dizendo que tudo que Jesus tem direito, você tem direito também. Romanos 8 diz: e se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A Bíblia está dizendo é o seguinte: o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte vai ressuscitar você também. O que a Bíblia está dizendo é o mesmo poder que trouxe Jesus da morte, a vida vai vivificar todas as áreas da sua vida também. Isso é avivamento. Avivamento é a gente mostrar para Deus o que está morto e Deus falar: haja vida. Você lembra daquela passagem que Deus leva um profeta ao vale de ossos secos? E Deus fala: ei, por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Ele vai e fala: Senhor, tu sabes. E o convite de Deus é: abre a boca e profetiza. Esse é o convite do Evangelho para o nosso tempo também. A gente não foi chamado para ficar falando que essa geração é inconstante. Todo mundo sabe. A gente não foi chamado para ficar falando essa geração é isso, é aquilo. Não, irmão. Todo mundo sabe. Deixa eu te falar, a nossa geração antes da era também. Mas é porque agora a gente tá mais velho.
Olha para os adolescentes com um olhar crítico, diferente. A gente era inconstante quando era menor também. O avô era inconstante quando era adolescente também, mano. Nada mudou. Presta atenção nisso. Avivamento significa a gente abrir a boca. Tudo aquilo que a gente acha que tá morto, a gente começar a ver com nossos próprios olhos a vida de Deus sendo gerada. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é quando a gente começa a invadir as escolas. A gente tem visto várias igrejas fazendo pelos Brasil. E vocês vão experimentar isso também. Se ainda não estão fazendo, vão começar, eu creio nisso. É quando as igrejas começam a ir para o pátio das escolas, começam a fazer cultos e peças de teatros. Quando os adolescentes que estavam completamente distraídos, se rendendo e dizendo, eu quero Jesus. Avivamento é quando a gente começa a carregar nos corredores de hospitais e perguntando a alguém que está ferido ou machucado e perguntando, ei, quer ser curado agora? Eu conheço alguém que pode fazer isso. Sabe, avivamento é quando o evangelho não se limita a 4 paredes dentro de uma igreja. É quando a gente entende que nós somos a igreja. Um ambiente de culto no domingo ou numa conferência é só pra gente celebrar aquilo que Deus está fazendo durante toda a semana nas nossas casas. Sabe, uma das maiores loucuras é quando a gente vem pro ambiente de culto esperando que quem pega o microfone vai aquecer nosso coração. Não, isso não é um papel meu, é um papel seu. Você, pela palavra de Deus, segundo Pedro 2,9, é sacerdócio real. Você sabe qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Os sacerdotes eles tinham uma função. Eles precisavam manter o fogo aceso, o altar. E a ordem era manter um fogo queimando sobre o altar. Ele não se apagará. O papel então dos pastores e dos ministrantes de louvor não é aquecer seu coração. Já tem que vir queimando de casa. A preocupação não é que esse sermão aqueça teu coração. Já tem que vir queimando. Você já tem que se preparar. E quem não tem o fogo de Deus? E com esses a gente compartilha. O lugar que um cristão pode estar, cara. Achar que ele tá queimando quando o que ele tá sentindo é só o calor de quem tá perto. Mano, eu tô sentindo o fogo de Deus. Não, cara. É só alguém que tá queimando perto de você. Colossenses 1:21 diz, antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos pelo mau procedimento de vocês. E agora vem a boa notícia e diz, mas agora ele os reconciliou com o físico de Cristo diante a morte, a apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você é livre, irmão, essa é a pura verdade. Você é livre, você é santo. Você não tem nenhuma acusação. Sabe, essa palavra não é para trazer peso para você, ao contrário. Espero que você entenda que você não é um pecador lutando para ser santo, cara. A gente mudou de fase. Em Cristo nós nos tornamos santos que temos autoridades contra o pecado. Você sabe por que às vezes a gente se cansa? Porque a gente está tentando vencer o pecado, mas a gente nunca vai conseguir vencer alguém. Já foi vencido. Às vezes a gente está se cansando porque está lutando a luta errada e está dizendo, oh Deus, eu tô tão cansado, tá tão difícil. Tô tentando vencer o pecado. E ele fala assim, ei, qual parte da Bíblia você não leu? Eu já venci o pecado há mais de 2000 anos atrás. Eu venci o inferno e a morte, tomei a chave do inferno e da morte e ressuscitei. Eu dei para todo aquele que crê em mim o direito de ter a mesma autoridade sobre o pecado e o inferno, doenças que eu tenho autoridade. Sabe, Jesus não morreu para você parecer com um crente, cara. Jesus morreu para você parecer com Ele. Ele restaurou a nossa identidade. Olha que coisa incrível, presta atenção nisso em nome de Jesus. Eu ouvi algo e isso me impactou muito. Fala sobre uma história de um pastor que ele vivia numa comunidade muito pobre, porque ele era apaixonado por Deus, ele pregava o evangelho, ele falava que Deus pode todas as coisas, ele falava sobre o favor de Deus, a graça de Deus, ele falava dos milagres de Deus. Só que tem um dia que ele começa a entrar em crise e ele fala assim, ei, Deus, eu tô falando pra todo mundo que você é bom, tô falando pra todo mundo que você muda histórias, mas eu continuo vivendo as mesmas coisas. Vivo dentro de uma kitnet, eu não tenho uma mesinha para fazer nos esboços, não tenho nenhuma bicicleta para visitar os crentes da igreja. E Deus chegou para ele e falou assim, filho, eu sei do que você precisa, mas primeiro eu preciso que você me peça, seja específico. Ele falou, tá bom Deus, eu vou ser específico. Eu quero uma bicicleta modelo americana, um garupinha e roda VMAX. E Deus foi e falou, ok. Aí passa um tempo, um belo dia no culto, ele chegou, falou, quer saber? A Bíblia diz que a fé
significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então eu vou dar o testemunho daquilo que eu não recebi ainda. Que eu não recebi ainda pela vista, mas o que eu já recebi por fé. Ideia maravilhosa, né? Ele chega diante da congregação e fala: e aí, gente? Tudo bom? Vocês estão felizes e tal? Cara, eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Deus fez algo maravilhoso. Eu ganhei uma bicicleta, modelo americano, que eu tava pedindo há muito tempo. Garupim, roda VMAX. Todo mundo, uau, glória a Deus. Aí vai, acaba o culto. Alguns jovens incrédulos chegam pro pastor e falam assim: ei, pastor, você ganhou isso mesmo? Ele falou: ganhei. Tá lá em casa. Os amigos falaram assim: então a gente quer ver. Aí ele falou: tá bom, vamos lá. E ele foi junto com os jovens. Eu fico imaginando a dor de barriga que ele tava. Misericórdia, eu fico imaginando a caminhada dele. Deve que era quase a caminhada em rumo ao Getsemane. Deve que ele tava: Senhor, pelo amor de Deus, não deixa que eu seja envergonhado. O sangue de Jesus tem poder, faz brotar uma bicicleta lá. Pai, me ajuda. Aí ele chega lá, diante da casa dele, ele abre a porta. E o que tem dentro? Nada. Não tem nada. E vai por mim, gente. Isso acontece com a gente várias vezes também. Às vezes eu tô orando e quando eu levanto eu falo: Jesus vai estar na minha frente. Aí ele não tá, eu falo: na próxima ele vai estar. Mas voltando pra mensagem, não tinha nada. Aí os caras chegam pra ele e falam: ei, pastor, você tá mentindo pra gente? Você falou pra todo mundo que você ganhou uma bicicleta, ganhou uma escrivania. Pastor, você tá mentindo pra gente? Ele falou: não, cara, eu não tô mentindo pra vocês. Aí ele falou: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a mãe de vocês estava grávida, você já existia? Eles falaram: já. Mas a mãe de vocês conseguia olhar vocês? Não. A mãe de vocês conseguia tocar em vocês? Não, pastor, mas você já existia. Já, ok. Quando sua mãe estava grávida de você, sua mãe conseguia te ninar no colo, sua mãe conseguia te dar beijo, conseguia sentir o teu cheiro? Não, pastor, não existia, mas você já existia, né? Já. Deixa eu te falar uma coisa: assim são as coisas de Deus. O fato de eu não consegui-las enxergá-las, isso não possibilita que Deus não esteja fazendo. O fato de eu não conseguir enxergá-las não significa que Deus não esteja fazendo, irmão. É por isso que a fé, um convite para que a gente caminhe para aquilo que vê, caminhe para aquilo que crê. Por quê? Porque pelo fato de eu não enxergar ainda o que Deus me prometeu, ainda isso não significa que a promessa não esteja sendo se cumprida. Sabe, avivamento tem a ver com aquilo que Deus prometeu desde a eternidade se cumprindo hoje. Avivamento tem a ver com o coração dos filhos se rendendo aos pais. Avivamento é você vivendo uma vida extraordinária. Deus preparou para você, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca passou por necessidade? Eu passo inúmeros. Você nunca passou por uma crise? Eu passo inúmeros. Por que a tua fé é inabalável? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Que a gente sempre quer colocar um ponto final onde Deus ainda continua escrevendo. Sabe, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma visão, você agarra a isso. Porque todas as vezes que a realidade ao teu redor for diferente da imagem que Deus te deu, olha pra ela e fala: não parece com o que Deus me prometeu, então ainda vai se cumprir. O que significa avivamento para minha história? É simples. É você entender que tudo aquilo que você viveu até hoje não se compara com aquilo que há de vir. É você entender que toda promessa que Deus liberou sobre você vai se cumprir. A palavra de Deus diz que toda promessa que foi liberada por Ele, nós temos o sim e o amém. Presta atenção, o que a palavra está dizendo é que Deus não está brincando de comunicar ideias. Deus está empenhado em criar futuro. Quando Deus fala algo, através do seu futuro, Ele não está te comunicando, Ele está te criando. Então se Deus fala: ei, teu filho vai ser um pastor que vai tocar as nações, não é uma ideia de Deus, é uma realidade dos céus. O teu filho para o céu já é um pastor que vai tocar as nações. Se Deus está falando com você: ei filho, eu vou te dar canções e pessoas vão ser tocadas através das canções, não é uma ideia de Deus, é uma verdade dos céus. Se Deus está falando: ei filho, fique em paz, eu sou quem guarda a tua casa, você não vai terminar aí, ei, descansa. Isso não é uma ideia de Deus, isso é uma verdade dos céus. Quando a gente entende que Deus não está brincando de jogar dados fora, a gente descansa, independente do que está vivendo. Ei, presta atenção. Mas e pra mim então que tá tudo bem? Talvez alguns estão vendo aqui que tá falando, né? Não, mas tá tudo bem comigo. Você tá falando muitas coisas. Eu vou casar agora, eu tô prosperando, sei do meu chamado, eu tô fluindo. Essa mensagem não encaixa. O que eu vim dizer é que aquilo que você tá vivendo hoje, seja um momento de crise ou não, seja um momento bom ou não, não se compara ainda com o que há de vir.
Porque quando a gente chega no limite da nossa imaginação, é aí que Deus começa a brincar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha projetos e sonhos. Eu ficava assim, cara, eu acho que eu vou viver isso, eu acho que eu vou viver aquilo. E eu fico imaginando dos céus, Deus olhando e falando assim: ok, filho, chegou ao seu limite já? É só isso? É, Deus, isso é tudo que eu consigo imaginar. Então tá bom, então eu vou começar daqui a fazer. Quais são os seus sonhos hoje? Presta atenção, em nome de Jesus, quais são os seus limites dos seus sonhos para hoje? Jesus está falando, eu vou pegar os limites dos seus sonhos, eu vou usar como plataforma para o início dos seus sonhos, dos meus sonhos. Porque você que é limitado consegue ter projetos e sonhos bons para tua casa. Imagina eu que sonho com você antes de tudo ao seu redor existir. Presta atenção nisso, eu quero falar sobre avivamento, mas uma coisa que eu quero compartilhar é que tem promessas que só vão se cumprir quando a gente cumprir os princípios. Toda promessa é fruto de um princípio. Olha que interessante, 2 Crônicas 14, 7:14. Diz: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e eu perdoarei os seus pecados e eu curarei a sua terra. Sabe o que a palavra está dizendo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a Bíblia está dizendo olha, eu tenho cura para você, eu tenho provisão sobre você, eu tenho mudança sobre você, eu tenho renovo sobre você, mas isso vai acontecer se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Presta atenção nisso. Jeremias 11:3 diz assim: vocês me procurarão e vocês me acharão quando buscardes de todo o coração. 29:13 diz: Lucas 24:49 diz assim: e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, dirão o que quiserem e lhes serão concedido. Olha o que João está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em você, pedirá o que quiserem e lhes será concedido. Você sabe o que Deus está dizendo? Se você fizer o que eu te peço, te dou tudo que você quer. Se você fizer o que eu te peço, eu te dou tudo que você quer. Olha que loucura isso, você já parou para pensar nisso? Deus está dando autonomia para o homem, que tudo que ele quer aconteça. Olha o que João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Cara, sabe, então, será que Deus está dizendo que se eu permanecer nele e a palavra dele permanecer em mim, eu vou pedir uma Ferrari e vou ganhar uma Ferrari? Acredito que todo mundo já pensa numa coisa estúpida assim. Mas Deus está dizendo que se eu permanecer nele, as palavras dele permanecer em mim, eu pedir ele qualquer coisa e ele vai me dar. Presta atenção nisso. Sabe por que Deus está dando tanta autonomia para o homem? Porque ele está dizendo: filho, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo aquilo que você desejar pedir vai ser exatamente o que eu tinha guardado para você. Por que Deus chega ao ponto de dar tanta autonomia? Porque ele sabe que se a gente permanecer nele, as palavras dele permanecerem na gente, a gente vai desejar viver exatamente o que ele já deseja que a gente viva. Deus está dizendo o seguinte: filho, você vai viver plenitude se o seu coração for alinhado com o meu. Você sabe por quê? Porque o nosso coração vai começar a bater no mesmo ritmo. Sabe, uma das palavras mais poderosas no Evangelho é concordância. Você sabe por que diz: se 2 ou mais estiver reunidos? Você sabe por que é necessária unidade? Você sabe por que uma divisão significa 2 visões? Porque concordância move os céus. Sabe, a origem da palavra concordância vem de concórdia. Concordes, ou seja, 2 corações alinhados. Você sabe o que Deus está dizendo? E aí está o teu coração e lá está o coração dele. Lá está o coração do teu pai. O que Deus está dizendo é o seguinte: cara, quando você estiver abraçado comigo, se for um comigo, o teu coração vai começar a bater no mesmo ritmo do meu coração. Isso é concordância. Sabe o que isso significa, filho? Vai chegar a um ponto que quando as minhas palavras estiverem em você, você permanecer, tudo que você desejava, tudo que você desejar no teu coração é exatamente o que o meu coração tem para você. O que Deus está falando é o seguinte, sabe? Fica tranquilo. Não precisa ficar ansioso com o teu futuro, porque se você criou projetos incríveis para o seu futuro, imagina os projetos que eu tenho para você. Descanse e confie em mim, porque o resto demais eu vou fazer.
Ei, filho, deixa eu ser o teu refúgio e fortaleza. Deixa eu ter o teu socorro bem presente na hora da angústia. Filho, descansa em mim e lança sobre mim toda a sua ansiedade. Ei, filho, eu tenho cuidado de você, cara. Eu sei quem você é, eu sei o que você passa, eu sei o que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Você precisa de um pai, muito prazer, eu sou teu pai. Você precisa de um socorro, muito prazer, eu sou o teu socorro. Você precisa de um milagre, muito prazer, eu sou o teu milagre. Você precisa de um novo começo, muito prazer, eu sou o seu novo começo. Ei, filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu alinhar teu coração com o meu, filho. E Deus tá falando pra gente, descansa nas minhas promessas. O que eu preciso fazer, pai? Nada, filho, é só concordar e deixar meu coração ficar alinhado com o seu. Deixar a batida do coração de Deus acalmar a batida do seu coração. Até que vocês sejam um, para que todos vejam. Você é filho, irmão, você é salvo, você é sarado. Isso é avivamento, irmão. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não precisa de deixar like, não precisa de compartilhar. Eu só quero que Deus faça um mover extraordinário na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.